Bom dia, turma! E aí, galera? Como é que vocês estão? Estão se cuidando, né? Olha, eu espero que sim, certo? Enquanto que vocês se cuidam aí, eu me cuido aqui, tá certo? Ah, queria dizer que estou com muita saudade, tá? De vocês, das conversinhas durante as nossas aulas, das brincadeiras. Eu espero que a gente possa voltar a esse momento prazeroso, tá? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o nosso sistema nervoso, tá, turma? Mas e aí, tia? Esse sistema nervoso, ele faz o quê? Eu não entendo. Bom, o sistema nervoso, ele tem a capacidade de identificar as condições ambientais, tanto externas quanto internas, e elaborar respostas que se adaptem a essas condições. Ou seja, o nosso sistema nervoso, ele constitui no sistema de respostas rápidas, certo? Deu para entender? A função do sistema nervoso, né, turma? Vamos lá. Como assim, tia? Que tipo de respostas rápidas o sistema nervoso ele é responsável? Bom, ele é responsável por receber informações, interpretar essas informações, emitir ordem aos nossos órgãos, certo? Como assim emitir a ordem? Ele manda você respirar, certo? Ele manda o seu coração bater, tudo bem? Ele garante a homeostase. Aí você me pergunta, tia, o que é isso? O que é homeostase? Aí eu explico para você que a homeostase, de acordo com Walter Cannon, foi ele que criou esse termo, é a habilidade de manter o meio interno em equilíbrio quase constante, independente das alterações que ocorram no ambiente externo. Aí você me diz, ai tia, entendi nada. Aí eu resumo para você que a homeostase é a mesma coisa de dizer que é para manter o organismo em um estado de equilíbrio, certo? Quando você fica naquela paz, naquela tranquilidade, no silêncio, fazendo uma coisa que você gosta muito, você não fica em paz. Aí esse é o estado de equilíbrio. A homeostase é isso, é o estado de equilíbrio do organismo, certo? E também ele é responsável por armazenar informações, certo? Aí eu digo para vocês que o nosso sistema nervoso, ele tem uma célula, certo? Que é especializada, que nesse caso são os nossos neurônios, certo? Olha como é a estrutura de um neurônio. Ele é formado pelo corpo celular, certo? O corpo celular é onde é interpretado os estímulos nervosos, tudo bem? Ele possui núcleo e possui retículo endoplasmático, certo? Também possui ribossomos, que serve para produzir os neurotransmissores, tudo bem? Aí ele também possui os dendritos, é aonde recebe os impulsos nervosos, tá? O axônio, que vocês podem ver, ele é protegido por uma baía de mielina, que é uma gordura, certo? Que protege o axônio. O axônio, ele é responsável por transmitir o impulso nervoso. Tudo bem, turma? Aí, vamos lá, diferenciar sinapse de impulso nervoso, certo? Sinapse é a conexão estabelecida entre os neurônios, certo? Ou seja, é a passagem do
impulso entre duas células, certo? Lembrando que a célula, o neurônio, né, é a célula mais especializada do nosso corpo, tá? Ela não possui capacidade de divisão. São células permanentes. Ou seja, se você perder um neurônio, você não consegue recuperar o neurônio. Tudo bem? E o impulso nervoso? Ele é transmitido pelos neurotransmissores, certo? Eles são captados pelos dendritos e geram um impulso que percorre por todo o axônio até chegar às suas extremidades, tá certo, turma? Cientistas calculam que a velocidade de propagação de um impulso nervoso chega mais ou menos a 720 km por hora, ou seja, é muito rápido. Tudo bem, turma? Aí mostrando aí para vocês como que ocorre a propagação do impulso nervoso. Tá certo, turma? Lembrando que o impulso nervoso, ele é unidirecional, ou seja, só possui uma direção. Qual é a direção que ele ocorre? Ele passa do dendrito, depois corpo celular e axônio. Pronto. Essa é a direção do impulso nervoso. Olha aí, deixa eu mostrar aí para vocês, ó. Temos o primeiro neurônio, certo? Que a gente denominou como neurônio pré-sináptico, certo? Ele que vai mandar a informaçãozinha para o outro neurônio, certo? Passou por toda a célula e saiu. Os neurotransmissores, exemplo, temos a dopamina, a serotonina, a endorfina, cada um tem a sua função. A dopamina, a gente sente o prazer, certo? Comendo chocolate, sei lá, comendo a sua comida predileta ou assistindo filme. É tão prazeroso que o seu organismo libera dopamina, certo? A serotonina é o nosso humor. Quando você está muito feliz, seu organismo tem bastante serotonina. A endorfina, quando a gente se machuca, né? Às vezes a gente sente dor. Então, quando a gente se machuca, é liberado a endorfina no nosso organismo para inibir essa dor, certo? E por aí vai. Existem vários outros neurotransmissores, certo, turma? Aí, vamos dizer que o primeiro neurônio liberou dopamina, certo? Aí, ó, ela sai passou pelo axônio, né, e é liberada. Lembrando que uma célula, ela não encosta na outra, certo? Existe um espaço entre ela que esses neurotransmissores são liberados. E a outra célula recebe o impulso nervoso, certo? Deu para entender, turma? Pronto, vamos dar continuidade. Vamos lá. O nosso sistema nervoso, ele é bem grande, sabe, turma? E ele precisa ser dividido. Ele é dividido em duas partes. Tudo bem? Ele é dividido em sistema nervoso central, certo? Que inclui o nosso encéfalo e a nossa medula raquidiana. E temos o nosso sistema nervoso periférico, que é dividido em nervoso e autônomo, certo? Mas na frente a gente vai estudar mais um pouquinho sobre ele.
Vamos lá. Olhando aqui, ó, nessa imagem. O sistema nervoso central, ó, inclui o cérebro, certo? E a medula espinhal. Já essa parte azul é o nosso sistema nervoso periférico, certo? Que é constituído pelos gânglios e pelos nossos nervos. O sistema nervoso central, ele inclui o encéfalo, certo? O encéfalo, ele é situado na nossa caixa craniana, é revestido por 3 membranas chamadas de meninges, certo? Temos a dura mater, que é a camada externa, a aracnoide é a camada mediana e a pia mater é a camada interna, certo? Temos o cérebro, certo? Que é formado por 2 lóbulos, certo? Com comandos opostos e complementares entre o corpo. Qual é a função do cérebro? É memória e inteligência. Tudo bem, turma? O cerebelo, turma, atua na coordenação dos movimentos e da nossa postura corporal, certo? Os receptores, ou seja, os órgãos, né, que são responsáveis. Temos os nossos olhos e temos as orelha interna, certo? Que é o labirinto. O bulbo, ele liga ao cérebro a medula espinhal. A medula espinhal, ela é situada no interior da nossa coluna vertebral e é formada por vasos irregulares, certo? Intercalados por disco de cartilagem. Tudo bem, turma? O nosso encéfalo, certo? Desmembrando, tudo bem, turma? Olha aqui o que a gente viu. O cérebro é a parte mais desenvolvida, né? Responsável pelo controle sensorial, que é a visão e a audição, e o motor, que é a inteligência e memória. O cerebelo coordena os movimentos, mantém a postura e o equilíbrio. A ponte relaciona as emoções, como a nossa lágrima, o nosso riso. O bulbo controla a respiração, a digestão e os batimentos cardíacos. A nossa medula espinhal, a gente já viu tudo isso, é só revisando, tá, turma? Dispõe-se ao longo da coluna vertebral, comunica o corpo com o encéfalo e elabora respostas simples para certos estímulos. O nosso sistema nervoso periférico, ele é dividido, como a gente viu, em nervos e gânglios nervosos, né? São 12 pares de nervos cranianos que se ligam ao nosso cérebro e são 31 pares de nervos raquidianos que se ligam à nossa medula espinhal. Temos o nosso sistema dentro do sistema nervoso periférico, ele é dividido em voluntário e involuntário, tá, turma? O voluntário são ações sobre o controle da vontade. Exemplo, movimentar o braço, é algo que a gente controla. Caminhar, né? São ações que nós controlamos. Já o sistema nervoso periférico involuntário são ações que independem da nossa vontade, como o quê? Respirar, né? Batimentos cardíacos. Certo, turma? Deu para entender, né? E os atos reflexos são atos involuntários e coordenados pelos órgãos do nosso sistema nervoso central, certo?
A gente já viu o sentido do impulso nervoso, né? Que é dendrito, corpo celular e axônio. O sistema nervoso autônomo, né? Ele comanda as atividades involuntárias. Divide-se em dois: sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Certo, turma? Eles possuem funções antagônicas, certo? O sistema nervoso autônomo simpático, certo? Ele prepara o organismo para algo, certo? Situações de estresse, certo? Quem é responsável são os nervos que saem da região dorsal e lombar. O sistema nervoso autônomo parasimpático, a ação dele é contrária, ou seja, ele prepara o organismo para situações de relaxamento. Quem é responsável são os nervos que saem do encéfalo e da região sacral da medula. Então, o simpático, uma situação de estresse, uma prova, é uma situação de estresse. Então, quem está comandando ali é o simpático. Uma situação de relaxamento, tomar banho. Tomar banho não é relaxante, turma? Dormir não é relaxante? Fazer algo que você gosta não é relaxante? Quem comanda isso é o nosso sistema autônomo parasimpático, ok? Então, turma, para a nossa aula de hoje eu preparei esse material, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tudo bem, turma? E eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Beijos e bons estudos!